na cruz, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tenho a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Não
Meus irmãos, agora, adentrando a palavra do Senhor, quero convidar todos a se colocarem em pé e abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 e 36. Versos 34 e 36. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor agora por aquilo que foi dedicado no teu altar, os dízimos e as ofertas. Obrigado por aqueles que têm abraçado o compromisso de se envolver financeiramente com o teu trabalho, Senhor. Pai bendito, a verdade é que é um privilégio poder participar das coisas que pertencem a Ti. E, Senhor, Tu que és rico em recompensar, que Você esteja abençoando esses irmãos, ó Pai. Esteja fazendo com que as Suas portas se abram sobre as suas vidas, não apenas no sentido financeiro, mas principalmente no sentido espiritual. Desperta-nos para nos envolver com esse trabalho e pedimos agora pela Tua palavra que foi lida. Fala aos nossos corações, ó Deus. Manifesta a libertação que é em Cristo. Ó Pai, produz salvação. É a nossa oração em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus queridos amigos, meus irmãos, eu quero falar dentro do seguinte tema: a completa libertação que há em Cristo. Nossas irmãs, nossos irmãos bem dinâmicos com o trabalho de Deus. Muito bom. Jonathan vai socorrer aqui o nosso irmão Inocêncio. Isso. Agora eu sei que eu vou poder contar melhor com a atenção de todos. Quero falar sobre a completa libertação que há em Cristo. Jesus está dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. Essa expressão quer dizer com certeza, sem dúvida, completamente sereis livres. Meus queridos, eu quando olho para a Bíblia, eu vejo algumas coisas que a Bíblia precisa ser considerada. Entenda bem, esse livro, ou ele é 100% verdade, ou ele é 100% mentira. E eu digo isso com muito temor. Ou ele é 100% verdadeiro, ou ele é 100% falso. Porque não tem como dizer meio verdade, não tem como dizer meio mentira. Ou esse livro você aceita como 100% verdadeiro, ou você não precisa aceitar nada dele. Dizer, olha, isso é bom, aquilo não é, não adianta. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a Bíblia te convida a uma fé. E é uma fé 100%, uma entrega total. A Bíblia vai dizer que 2 homens andaram sobre as águas. Ou você aceita isso como 100% verdadeiro, ou é só um livro de histórias para criança. Mas, meu querido, eu gostaria que você entendesse que ao eu fazer essa afirmação, eu quero te levar a refletir sobre as verdades que a Bíblia traz. Você precisa entender que o que a Bíblia está dizendo é 100% verdadeiro. Não é só assim bonito, não é só reflexivo, não é só algo gostoso de ouvir, é 100% verdade. Jesus está dizendo que Ele pode trazer 100% de libertação, verdadeiramente livres. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender algumas outras coisas que às vezes não soam tão fáceis no nosso ouvido. Sabe o que a gente precisa entender? O verso 34 diz: todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Sabe por que Jesus liberta? Jesus liberta porque alguém precisa ser liberto. E sabe por que ele verdadeiramente liberta? Porque as pessoas estão verdadeiramente presas. 100% verdade. Ou então você não aceita de jeito nenhum. Isso é importante nós entendermos, porque Jesus Cristo ele diz o seguinte, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, se alguém aqui acha que não precisa de mim, eu não vim para você. Se você acha que é são, você não vai atrás de médico. Mas se você perceber que está doente, eu tenho cura para a sua vida. Então, meu querido, quando ele fala que ele vai libertar, desculpe, ele vai libertar aqueles que entendem que estão presos. Vamos entender bem isso. Quem comete pecado é escravo do pecado. Você já pecou na sua vida? Por palavras? Por pensamentos? Por ações? Entenda bem, Jesus está dizendo que aqueles que pecam, não pecam por opção, pecam por escravidão. Nós achamos que nós pecamos quando queremos, mas a verdade é que nós não conseguimos ficar sem pecar. Jesus está dizendo o seguinte, todo aquele que peca é escravo do pecado. Meu querido, entenda bem isso. Você não peca apenas por uma opção. Você peca porque é escravo do pecado. E quando eu falo você, eu estou pensando assim apenas na singularidade da sua pessoa. Eu estou generalizando para o ser humano, eu me incluo nisso. Nós que pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Mas olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já fui escravo do pecado, mas hoje eu sou livre pela libertação que Cristo oferece. Então eu gostaria aqui de pensar em algumas situações onde há uma prisão clara e onde há 100% da libertação que Cristo oferece. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Nós vamos perceber situações onde todos estão escravos. E nós vamos perceber que nessas situações, Cristo produziu 100% de libertação. Mas vocês vão entender que Cristo não libertou 100% das pessoas. Apenas aqueles que reconheceram a sua necessidade. Primeiro lugar, libertação que Cristo efetua acerca do pecado. Você está no capítulo 8. Volte, por favor, alguns versículos. Versículo 2 diz assim: de madrugada, voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Meus queridos, primeiro lugar, libertação que Cristo oferece diante do pecado. Cristo liberta o homem da condenação do pecado. As pessoas pegaram uma mulher em flagrante adultério. Flagrante, olha, é visível, não tem como negar. Está claro que a pessoa fez isso. E as pessoas pegam essa mulher e levam até Jesus. E dizem a Jesus: a lei de Moisés, a lei que Deus deu através de Moisés, pede que essa mulher seja morta. Qual é a condenação que o pecado traz a essa mulher? Morte. E eles perguntam: Jesus, o Senhor, o que tem a dizer acerca disso? Jesus tem a dizer o seguinte: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Cristo liberta de duas formas. Mas vamos entender aqui em primeiro lugar o que Cristo vai dizer. Observe o versículo 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Meus queridos, o que Jesus vai fazer? Jesus vai levar as pessoas a refletirem o seguinte: olha, o pecado dessa mulher foi um pecado específico e um pecado flagrante. Foi um pecado específico, qual era? Adultério. E foi um pecado flagrante, vocês presenciaram na hora.
Então a lei fala que é para ela ser morta. Mas eu quero que vocês entendam que ela pecou por adultério. Já vocês pecaram em diversas outras áreas. A mesma lei que pede a condenação dela, também pede a condenação de vocês. Meus queridos, em primeiro lugar, precisamos entender isso. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquelas pessoas, elas tinham uma facilidade tremenda de perceber o pecado da mulher, mas não conseguiam perceber o próprio pecado. Jesus não está dizendo que todos ali fossem adúlteros, mas Jesus está dizendo: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência que somos pecadores. Nós precisamos ter ideia da gravidade do pecado. Todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Meus irmãos, meus amigos, precisamos entender isso. O pecado que nós cometemos nos faz escravos dele. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos escravos do pecado. Entenda bem isso. Na sua cabeça te passa pensamentos tão pecaminosos que você tem vergonha deles. Você não tem liberdade de falar sobre esses pensamentos nem com a sua esposa, nem com seu marido, nem com seus filhos e nem com seus pais, por mais próximos que eles sejam de você. Sabe por que eu posso dizer isso de você? Primeiro, porque a Bíblia fala. A Bíblia diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O seu coração é assim. E a segunda razão é porque o meu coração é igual. Nós somos pecadores, precisamos entender que isso fez de nós escravos. Precisamos entender a malignidade do pecado. O pecado é maligno e traz consigo condenação, pede a morte. E Jesus, em primeiro lugar, vai dizer: quem estiver sem pecado. Existe alguém aqui que não tenha pecado? Entenda bem, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não apenas o salário do adultério, não apenas o salário do homicídio, não apenas o salário do roubo, o salário do pecado, seja ele qual for, é a morte. Então primeiro Jesus vai levar as pessoas a entenderem isso, mas ele falou que se ele libertasse, as pessoas seriam verdadeiramente livres. Então observe por favor o versículo 11. Respondeu ela, versículo 10, erguendo Jesus os olhos e não vendo mais ninguém, perguntou à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele lhe respondeu: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Meus queridos, Jesus libertou aquela mulher da condenação do pecado. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei pedia a sua morte, mas Jesus liberta ela da condenação do pecado que pedia a sua morte. Entenda, o problema não era a lei, o problema era o pecado dela. Porque às vezes nós fazemos uma leitura superficial e nós achamos que a lei que era dura. Não, a lei era justa. O pecado é que é maligno. Ao invés de menosprezar a lei, nós precisamos entender a malignidade do pecado. Mas mesmo o pecado sendo maligno, Cristo nos liberta da sua condenação. Agora tem uma coisa que é importante entendermos: verdadeiramente livres, 100% de libertação. Ele não apenas libertou aquela mulher da condenação do pecado, libertou aquela mulher da vontade de pecar. O que ele diz para ela? Vá e não peques mais. O que isso quer dizer, meu querido? Jesus não apenas perdoa o ladrão, Jesus tira do ladrão a vontade de roubar. Jesus não apenas perdoa o adúltero, Jesus tira do coração do adúltero a vontade de adulterar. Jesus não apenas perdoa o mentiroso, Jesus leva o mentiroso a perceber a malignidade da mentira. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe qual a maior prova de que uma pessoa foi perdoada por Jesus? É que a vida dela foi mudada em relação ao pecado. Antes ela corria para o pecado, agora ela corre do pecado. Antes era uma corrida que a aproximava do pecado,
Agora é uma corrida que a distancia do pecado, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia é repleta de exemplos disso. Pessoas que eram adúlteras e foram transformadas e se tornaram fiéis. Pessoas que eram mentirosas foram transformadas e se tornaram pessoas cuja palavra era sim, sim e não, não. Pessoas que eram homicidas e se tornaram então mensageiras de amor. Meus queridos amigos, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em primeiro lugar, Ele liberta do pecado, liberta da condenação do pecado, liberta da vontade de pecar. Mas é importante que nós entendamos que o homem por si só é escravo do pecado. Você percebe a sua escravidão? Você quer a libertação que é em Cristo? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo lugar, Jesus nos liberta dos poderes das trevas. Ele nos liberta do pecado e nos liberta dos poderes das trevas. Vamos para um segundo texto. Olha por favor Marcos capítulo 5. Você está em João, volte algumas páginas. Voltando, você passará por Lucas, então chegará em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós temos um quadro do que são prisões espirituais. Nós temos um quadro de alguém que está espiritualmente aprisionado. Então Marcos capítulo 5, a partir do versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Meus queridos, eis aqui o quadro de um homem que está espiritualmente aprisionado. Ele está aprisionado por uma coisa que se chama possessão demoníaca. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia fala que existem seres espirituais do mal. E esses seres espirituais do mal aprisionam os homens de diversas formas. A mais perceptível é através da possessão demoníaca. Esse homem, o texto diz que ele não podia nem mesmo ser preso com algemas, porque na sua possessão ele tinha uma força descomunal. Esse homem, o texto diz que ele precisava viver isolado no cemitério. Cemitério é lugar de morte, é lugar de mau cheiro, é lugar de podridão. E o texto fala que esse homem andava nu, ele clamava de noite e de dia, e ele se feria com pedras. É assim que as trevas fazem, as trevas depreciam a pessoa. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, não apenas fisicamente, moralmente, espiritualmente, psicologicamente. Eis aqui um homem que era escravo. Mas eu gostaria que nós percebêssemos a dimensão do seu aprisionamento. Não apenas o fato que ele é escravo, mas a dimensão da sua escravidão. Observe o versículo 9. Versículo 9 diz: perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus vai perguntar àquele demoniado qual é o seu nome. E não é que Jesus gostasse de conversar com demoniados, porque na maior parte das vezes Jesus não permitia que eles falassem. Mas aqui Jesus pergunta o nome dele para que ficasse registrado a nós. Qual é a dimensão da escravidão que os poderes das trevas têm sobre as pessoas? Qual é o nome? Legião. E ele explica porque somos muitos. O que é legião? Naquela época, um número de soldados, um número de guerreiros era chamado de legião. Esse número envolvia 6.000 soldados. Então uma legião eram 6.000 soldados. Aqui ele está dizendo que eram muitos. Meus queridos, ele diz uma legião,
uma legião em torno de 6.000. Se você ler o texto, você vai perceber que quando Jesus expulsa esses demônios, eles entram numa manada de porcos, e a manada era de 2.000 porcos. Então veja a quantidade, de 2 a 6.000 demônios. Mas quando fala legião, não é apenas para nós entendermos que era uma quantidade muito grande, não apenas a quantidade, mas as diversas áreas de atuação. Uma legião de soldados tinha infantaria, aqueles que vão a pé, tinha cavalaria, aqueles que vão a cavalo, tinha os flecheiros, aqueles que atiram à distância, tinha os incendiários, aqueles que saíam colocando fogo em tudo. Então, quando o texto fala que era uma legião, não é apenas para nós pensarmos na quantidade dos demônios, mas nas diversas áreas de atuação que esses demônios tinham na vida daquela pessoa. Os demônios, eles aprisionavam aquele rapaz psicologicamente, o rapaz clamava de dia e de noite. Os demônios aprisionavam aquele rapaz moralmente, aquele rapaz só andava nu. Os demônios aprisionavam aquele rapaz socialmente, ele tinha que andar isolado. Meus irmãos, meus amigos, eu gostaria que nós percebêssemos isso, para nós notarmos a nossa sociedade. Se será que demônios não estão dominando a realidade na qual nós vivemos? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. Nós vivemos uma sociedade promíscua, e isso é uma expressão de atuação demoníaca. Nós vivemos uma sociedade violenta, e isso é uma expressão de atuação demoníaca. Nós vivemos uma sociedade moralmente e psicologicamente doente, e isso é uma expressão de atuação demoníaca. Meus queridos amigos, ver uma pessoa endemoniada, a gente consegue perceber claramente os efeitos dos poderes das trevas. Mas os poderes das trevas não se limitam apenas a isso. Eu gostaria que nós entendêssemos, eu vou mostrar um texto para vocês daqui a pouco. Quando os demônios entram naqueles porcos, o que acontece com os porcos? Eles pulam de um espinhadeiro, todos aqueles porcos morrem. Para que a Bíblia nos mostra isso? Para que nós entendamos o poder destrutivo dos poderes das trevas, o caráter destrutivo. A Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Meus queridos amigos, nós estamos falando dos poderes das trevas aprisionando de uma maneira perceptível, mas as trevas também aprisionam de uma maneira sutil, de uma maneira que às vezes não é tão perceptível. Esse endemoniado, todo mundo diria, não, realmente ele está possesso, realmente ele é escravo. Mas eu quero dizer que todas as pessoas daquela cidade eram escravas e não percebiam. Tanto é que elas rejeitam a Jesus, elas pedem para que Jesus saia dali. Sabe o que é isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: porque se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entende, meu querido, esse verso? Se o nosso evangelho está encoberto, se o nosso evangelho não é entendido pelas pessoas, se as pessoas não estão entregando as suas vidas a Cristo, se é para os que se perdem que está encoberto. E é porque essas pessoas foram cegadas pelo Deus desse século. Elas foram assim obscurecidas no entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu amigo, eu quero lhe dizer o seguinte, isso é muito sério. Por isso que eu comecei dizendo que ou esse livro é 100% verdadeiro, ou ele é 100% falso. Esse livro está dizendo que as pessoas que rejeitam a Cristo, elas rejeitam a Cristo porque são escravas das trevas. É uma escravidão sutil, é assim uma escravidão que não dá para perceber, como no caso de um endemoniado. Reflita bem acerca disso. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus, ele liberta 100%,
Mas para que Jesus liberte você 100%, você precisa entender que você é 100% escravo. Escravo do pecado, escravo dos poderes das trevas, ainda que não com uma possessão, mas com certeza com o obscurecimento do seu entendimento. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos vendo a escravidão, vamos ver a libertação que Cristo opera. Observe, por favor, um versículo abaixo. Versículo abaixo diz o seguinte. Desculpe, me fugiu aqui a passagem. Versículo 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que o texto está dizendo? Que aquele rapaz que tinha uma legião de demônios, tinha mais de 6.000 demônios dentro de si, tinha demônios de diversas áreas de atuação, aquele rapaz que nem algemas podia prendê-lo, que só andava nu, que clamava de dia e de noite, andando pelo cemitério e se ferindo com pedras. Esse rapaz que estava terrivelmente possesso, agora ele se encontra assentado, vestido em perfeito juízo. Sabe por que isso? Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eram 6.000 demônios, Jesus não expulsou apenas 500, Jesus não expulsou apenas 1.000, 2.000, 3.000, Jesus não expulsou apenas 5.999 demônios, Jesus expulsou 6.000 demônios, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amigos, meus irmãos, a Bíblia fala que realmente existe uma prisão sutil, na qual engloba todas as pessoas. Nem todas as pessoas são endemoniadas, mas o Deus desse século cega o entendimento de todo homem. Daí a Bíblia dizer que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Mas a Bíblia fala que se você entregar sua vida a Cristo, a partir daí sua mente vai se abrir para as verdades espirituais. Você vai reconhecer a malignidade do seu pecado, você vai conhecer a perfeita salvação que é em Cristo, você vai experimentar vida e vida em abundância. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em primeiro lugar, ele liberta do pecado, tanto da condenação do pecado, quanto da vontade de pecar. Segundo lugar, ele liberta dos poderes das trevas, tanto a possessão, quanto a cegueira espiritual que vem sobre o homem. Terceiro e último lugar, Cristo liberta o homem de uma vida sem Deus. Cristo liberta o homem de uma vida sem Deus. Me acompanhe nesse último verso, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele, está falando de Cristo, quando diz aí Ele, é Cristo. Efésios 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Cristo liberta o homem de uma vida sem Deus. O homem estava espiritualmente morto, isso quer dizer separado de Deus, por causa dos delitos e dos pecados. E aí Cristo dá ao homem vida, quer dizer união com Deus. Versículo 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Percebe aí, meu querido, mais uma vez falando que existe um espírito maligno que atua naqueles que estão longe de Deus. Versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados,
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pela graça sois salvos. Meu querido amigo, a Bíblia fala que Deus em Cristo, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira do império de escravidão, do império de tortura, do império de maldade, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, império das trevas para o reino do amor. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendamos isso. Ele nos liberta do pecado, a condenação do pecado, a vontade de pecar. Ele liberta do poder das trevas, a atuação dos demônios sobre a vida do homem. Cristo liberta. Cristo nos liberta de uma vida sem Deus. Versículo 1 é muito claro: estando nós espiritualmente mortos em delitos e pecados. Sabe o que é espiritualmente mortos? Separado de Deus. Morte na Bíblia é separação. A morte física é o espírito saindo do corpo. A morte espiritual é o homem longe de Deus. Estando todos nós espiritualmente mortos, todos nós longe de Deus por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, Ele nos aproximou de Deus. Pela graça sois salvos. Meu querido, se o Filho do homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Como é que é essa libertação que é em Cristo? Você está aí no capítulo 2? Olha o versículo 8. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebe como é que é essa libertação? Percebe como é que é essa salvação? É graça de Deus. Ele quer te libertar. Ele tomou iniciativa para te libertar. Agora é mediante. A graça de Deus chega à sua vida por meio da fé. Você precisa crer em Cristo. Você precisa crer nele como seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa dizer: Cristo, eu não quero continuar escravo do pecado. Eu percebo que realmente o pecado é maligno. Cristo, eu não quero mais estar debaixo do poder das trevas. Cristo, eu não quero mais viver uma vida sem Deus. Eu creio que o Senhor me perdoa o pecado. O Senhor vai tirar do meu coração a vontade de pecar. Eu creio que o Senhor é mais forte do que as trevas. O Senhor pode me libertar dos poderes das trevas. Eu creio que o Senhor pode me aproximar de Deus, porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Você precisa crer, meu querido. Crê em Jesus como seu Salvador nessa noite. Entregue sua vida a Ele, em nome de Cristo, que a partir de hoje você seja verdadeiramente livre. Que Deus nos abençoe. Quero convidar a todos a curvarem suas cabeças agora. Meu querido amigo, às vezes eu fico me perguntando se eu estou sendo claro no que a Bíblia está ensinando. Eu fico me perguntando se coisas que são tão claras na minha mente está sendo claro na sua mente diante do que você está ouvindo. Veja bem, Cristo vai dizer que todos nós somos escravos do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Cristo não quer apenas mostrar a nossa doença, Ele quer manifestar a sua cura. Ele está dizendo que se o Filho vos libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Livre do pecado, da condenação, da vontade de pecar. Livre dos poderes das trevas que escravizam o homem. Livre de uma vida sem Deus. Mas para que Cristo te liberte, você precisa crer nele. Entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Clame a Ele como Salvador da sua vida. Nessa noite você tem duas opções: ou continua escravo do pecado, escravo das trevas, escravo de uma vida sem Deus, ou aceita a plena libertação que é em Cristo. Aceite Cristo como seu Salvador. Há aqui entre nós alguém que, diante do que ouviu, quer entregar a sua vida a Cristo? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pastor, eu não quero mais continuar escravo do pecado.
Eu preciso da libertação que é em Cristo. Eu estou aceitando Cristo como meu Salvador. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Graças a Deus por sua vida. Louvado seja o Senhor. Chegou o dia, né, minha irmã? Graças a Deus. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido amigo, como eu te falei no início, eu fico pensando se eu fui claro no que eu acabei de apresentar. Mas entenda bem isso: sem Cristo você é escravo do pecado. Naquela cidade onde havia um homem endemoniado, depois que aquele rapaz é liberto, as pessoas pedem para que Jesus saísse, porque elas preferiam continuar escravas do poder das trevas do que aceitar a libertação que é em Cristo. Entenda a seriedade disso. Ou a Bíblia é 100% verdadeira, ou ela é 100% falsa. Você realmente acha que não é verdade isso que a Bíblia está dizendo? Entregue sua vida a Cristo nessa noite. Não quero fazer deste momento um momento insistente, mas eu não posso encerrar sem apelar ao seu coração. Há mais alguém? Pastor, hoje estou aceitando a salvação que é em Cristo, a plena libertação que Ele oferece. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você e agradecer a Deus pela sua vida. Há mais alguém? Convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o hino 89. Enquanto nós cantamos, queremos fazer duas coisas. Aquela pessoa que se levantou, gostaria de convidá-la para vir à frente, para que ela publique a sua fé e para que agradeçamos a Deus pela vida dela. Enquanto nós cantamos, se mais alguém quiser manifestar a sua fé, a oportunidade ainda está franqueada. Talvez você tenha assim lutado no seu coração enquanto eu apelava, mas você quer fazer essa entrega. Você não quer sair daqui nessa noite sem experimentar a libertação que é em Cristo. Se é a sua experiência, enquanto nós cantamos, vem à frente. Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder. Só no sangue de Jesus há poder, sim. Prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Queres com toda a vaidade acabar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Meus irmãos, que festa maravilhosa. Juliana hoje publicando a sua fé em Cristo. Tem frequentado a igreja já há tanto tempo e graças a Deus hoje ela está aqui dizendo publicamente: 100% liberta pelo poder de Cristo. Amém. Faz parte de um dos trabalhos com os casais. A gente fica muito feliz de ver mais um fruto. Glória a Deus por isso. E meu amigo, eu gostaria realmente de estender essa oportunidade para que a festa que há no coração da Juliana seja também uma festa no seu coração. Tome sua decisão ao lado de Cristo nessa noite. Nós vamos cantar ainda 2 estrofes. Enquanto nós cantamos, vem à frente. Nós queremos cumprimentá-lo, queremos abraçá-lo e orar por você. Enquanto nós cantamos, a oportunidade está franqueada. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só o sangue de Jesus.
Amém. Amém. Todos podem sentar-se. Eu estou muito feliz com a Juliana e é muito bom ver essa festa da família. Juliano, Cássio, as filhas. Graças a Deus. Meu querido amigo, queria me voltar a você neste momento. Pensa bem nisso daqui que eu vou te dizer. Você tem liberdade de escolher, ainda que seja escravo do pecado. Porque diante da palavra, você pode ter a libertação que é em Cristo. Mas entenda bem, a escravidão às vezes é muito sutil, porque o príncipe das trevas segue o entendimento. Pensa bem nisso. Você vai ter a 100% da libertação que é em Cristo, ou você vai continuar escravo do pecado, escravo das trevas, escravo de uma vida sem Deus. Nós estaremos à saída da igreja. Por favor, pensa bastante. Se quiser, converse conosco à saída. Poderemos anotar o seu nome e te fazer uma visita para conversar sobre esse assunto tão importante. Essa senhora que tomou a decisão aqui hoje, ela vem frequentando a igreja já há muito tempo, vem ouvindo já muito da palavra. Talvez você não esteja pronto para tomar uma decisão hoje. Vou te fazer uma sugestão: continue participando dos nossos cultos, ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muito bom ter você conosco. Pensa bastante no que você acabou de ouvir. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará.